plano de fuga presidencial. Parece roteiro de filme, mas é a mais recente polêmica envolvendo o ex-presidente Bolsonaro. Um suposto documento vazado está agitando o cenário político brasileiro como nunca antes. Nossa, isso é realmente surpreendente. Você pode nos dar mais detalhes sobre esse documento? Claro. O documento em questão supostamente revela um plano de fuga elaborado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante ressaltar que até o momento estamos lidando apenas com alegações não confirmadas oficialmente. No entanto, a mera existência desse suposto plano já causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais e na mídia tradicional. E qual seria o contexto por trás desse suposto plano de fuga? Bem, o contexto é bastante complexo. Desde que deixou a presidência, Bolsonaro tem enfrentado uma série de investigações e processos judiciais. Alguns deles estão relacionados à sua gestão durante a pandemia de Covid-19. Outros ligados a supostas tentativas de interferência em instituições democráticas. E, não podemos esquecer dos eventos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente invadiram e depredaram as sedes dos 3 poderes em Brasília. Exato. Esse episódio levantou sérias questões sobre o papel de Bolsonaro na incitação desses atos, não é mesmo? Sem dúvida. E é nesse contexto turbulento que surge esse suposto documento mencionando um plano de fuga. O que nos leva a uma pergunta crucial. Por que um ex-presidente consideraria a necessidade de um plano de fuga? Isso não sugere, no mínimo, uma consciência de possíveis irregularidades? É uma pergunta muito pertinente. E como as pessoas estão reagindo a essa notícia? Bem, como era de se esperar, as reações têm sido bastante polarizadas. Os apoiadores mais ferrenhos do ex-presidente estão classificando essa notícia como mais uma tentativa de perseguição política. Eles argumentam que se trata de uma fabricação dos opositores para desacreditar Bolsonaro. Por outro lado, os críticos do ex-presidente veem isso como mais uma evidência de possíveis irregularidades durante seu mandato. Alguns até sugerem que esse suposto plano de fuga seria uma admissão tácita de culpa. Interessante como uma única notícia pode gerar interpretações tão divergentes. Isso reflete bem a polarização que ainda persiste na sociedade brasileira, não é? Exatamente. E essa polarização tem implicações sérias para o futuro político do país. Se essas alegações forem comprovadas, isso certamente terá um impacto significativo na direita brasileira. Bolsonaro, mesmo fora do cargo, ainda é uma figura central para muitos políticos conservadores. Muitos políticos eleitos em 2022 se beneficiaram do apoio de Bolsonaro. E uma eventual comprovação dessas alegações poderia afetar a credibilidade desses políticos também. Então estamos falando de um possível efeito dominó na política brasileira? Sim, você está certo. Muitos desses políticos terão que fazer um delicado exercício de equilíbrio. Manter o apoio da base bolsonarista sem se comprometer demais com as possíveis irregularidades do ex-presidente. Isso pode levar a uma reconfiguração significativa do cenário político brasileiro nos próximos anos. E como você vê o papel das instituições democráticas nesse processo? Essa é uma questão crucial. É fundamental que instituições como o Judiciário e o Ministério Público ajam com total independência e imparcialidade. Elas têm a difícil tarefa de investigar essas alegações de forma rigorosa, respeitando o devido processo legal, mas também respondendo às demandas da sociedade por transparência e justiça. É um equilíbrio delicado entre garantir os direitos individuais e atender ao interesse público. E falando em interesse público, como fica a questão da privacidade nesse caso? Ótima pergunta. Estamos diante de um dilema ético fascinante. Por um lado, temos o direito à privacidade, que é fundamental em qualquer democracia. Por outro, temos o princípio da transparência, especialmente quando se trata de figuras públicas cujas ações podem ter impacto na sociedade como um todo. No caso de um ex-presidente, até que ponto a sociedade tem o direito de saber sobre seus planos pessoais, mesmo que estes possam ter implicações políticas? É realmente um equilíbrio delicado. E como você avalia o papel da mídia nesse cenário? Bem, a mídia tem um papel crucial em situações como essa. É responsabilidade dos jornalistas investigar e reportar os fatos de forma objetiva e imparcial. No entanto, em um ambiente tão polarizado, isso se torna um verdadeiro desafio. Temos visto uma variedade de abordagens, desde reportagens mais cautelosas que enfatizam a natureza não confirmada das alegações, até manchetes mais sensacionalistas que parecem tomar as acusações como fato. E como
público deve navegar por esse mar de informações? Olha, essa é uma questão crucial nos dias de hoje. Com a proliferação de fake news e a facilidade de disseminação de informações nas redes sociais, a mais importante do que nunca, que os cidadãos desenvolvam um senso crítico aguçado. É fundamental buscar informações em fontes confiáveis, verificar a autenticidade das notícias antes de compartilhá-las e, acima de tudo, manter uma mente aberta para diferentes perspectivas. Então estamos falando de uma responsabilidade compartilhada entre a mídia e o cidadão? Exatamente. A mídia tem a responsabilidade de reportar os fatos de forma precisa e imparcial. Mas o cidadão também tem a responsabilidade de consumir essas informações de forma crítica. E não podemos esquecer da importância da educação nesse processo. Uma população bem informada e capaz de analisar criticamente as informações que recebe é a melhor defesa contra a manipulação e a desinformação. E que lições podemos tirar desse episódio para o futuro da nossa democracia? Bem, acredito que a principal lição é a importância da vigilância constante. A democracia não é um estado permanente, mas sim um processo contínuo que requer o engajamento ativo de todos os cidadãos. Isso inclui não apenas o ato de votar, mas também o acompanhamento das ações dos nossos representantes, a participação em debates públicos e o respeito às instituições democráticas. Além disso, mais do que nunca, precisamos aprender a dialogar com aqueles que pensam diferente de nós. A polarização extrema só serve para enfraquecer nossa democracia. E como você vê o papel da tecnologia nesse cenário? Ela tem sido mais uma ameaça ou uma aliada da democracia? Essa é uma questão complexa. A tecnologia, como qualquer ferramenta, pode ser usada tanto para fortalecer quanto para enfraquecer a democracia. Por um lado, as redes sociais e outras plataformas digitais têm facilitado a disseminação de informações e a mobilização de pessoas em torno de causas importantes. Por outro lado, também têm sido usadas para espalhar desinformação e polarizar ainda mais o debate público. Acredito que a chave está na educação digital. Precisamos ensinar as pessoas, especialmente os jovens, a usar a tecnologia de forma responsável e crítica. E voltando ao nosso tema inicial, como você acha que esse episódio do suposto plano de fuga de Bolsonaro se encaixa nesse contexto mais amplo que discutimos? Esse episódio é um exemplo perfeito dos desafios que nossa democracia enfrenta atualmente. Ele toca em questões cruciais como a transparência no poder público, o papel da mídia, a polarização política e a importância das instituições democráticas. Independentemente do desfecho dessas alegações, o mais importante é que mantenhamos nossa fé na democracia e nas instituições que a sustentam. É nos momentos de crise que nossa resiliência como sociedade é testada. Muito bem colocado. E para nossos ouvintes, o que você diria como mensagem final? Para nossos ouvintes, gostaria de enfatizar a importância de se manterem informados, mas sempre com um olhar crítico. Questionem, reflitam e, acima de tudo, participem ativamente da construção da nossa democracia. Lembrem-se de que a democracia não é algo que simplesmente acontece, mas algo que construímos todos os dias com nossas ações e escolhas. E, você sabe, em tempos de incerteza política como esses, é mais importante do que nunca estarmos atentos e engajados. A revelação de um documento que aponta para um suposto plano de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro após o término de seu mandato gerou um intenso debate na sociedade brasileira. Essa informação não apenas levanta questões sobre a integridade do ex-presidente, mas também nos faz refletir sobre o contexto político e social que o Brasil atravessa. Ao longo deste artigo, vamos analisar os detalhes contidos nesse documento, as implicações dessa estratégia e o impacto que isso pode ter na percepção pública sobre Bolsonaro e sua administração. No Brasil, a política sempre foi um terreno fértil para controvérsias e disputas acirradas. A presidência de Jair Bolsonaro, que se estendeu de janeiro de 2019 até dezembro de 2022, foi marcada por polarizações extremas. Durante seu governo, Bolsonaro adotou uma postura muitas vezes confrontadora, não apenas em relação à oposição política, mas também em relação a instituições democráticas e à imprensa. A atmosfera de desconfiança e a constante tensão social tornaram-se o pano de fundo para ações que agora parecem indicar uma preocupação pessoal com a possibilidade de enfrentar consequências legais e políticas após o fim de seu mandato.
Os documentos que emergiram recentemente revelam não apenas a intenção de Bolsonaro de se proteger, mas também uma visão de sua relação com o poder. A ideia de um plano de fuga pode ser vista como um reflexo das inseguranças que permeavam sua administração. As investigações sobre atos de corrupção, além de sua gestão durante a pandemia de Covid-19, criaram um ambiente de incerteza que culminou na necessidade de criar uma estratégia de saída. Esse contexto político não é apenas sobre Bolsonaro, é um espelho das fissuras que existem dentro da sociedade brasileira e das instituições democráticas. O documento que vazou indica que Bolsonaro teria considerado diversos destinos para sua fuga, incluindo países que não possuem um acordo de extradição com o Brasil. Essa informação, se confirmada, sugere que o ex-presidente estava ciente das possíveis repercussões legais que poderia enfrentar após o término de seu mandato. Em uma análise mais profunda, podemos observar como essa intenção de fuga poderia se relacionar com um padrão de comportamento que já vinha sendo observado durante sua presidência, um desprezo pelas consequências de suas ações e um constante apelo ao nacionalismo que, em última análise, buscava proteger sua figura pública. Além disso, a revelação desse plano pode ser vista como uma tentativa de desviar a atenção das suas falhas administrativas e dos escândalos que marcaram seu governo. Ao criar uma narrativa de perseguição, Bolsonaro parecia buscar não apenas a simpatia de seus apoiadores, mas também a legitimação de sua figura como um mártir da política brasileira. A construção dessa narrativa é essencial para entender como figuras políticas podem manipular a percepção pública em benefício próprio, especialmente em um ambiente onde a desinformação e a polarização são predominantes. O impacto dessa revelação vai além de Jair Bolsonaro e seu legado. A possibilidade de que um ex-presidente tenha considerado um plano de fuga levanta sérias questões sobre a integridade das instituições brasileiras e a confiança do público nelas. A ideia de que um líder que deveria servir ao povo estivesse pensando em escapar de suas responsabilidades gera um clima de desconfiança que pode levar a uma maior fragmentação social. Isso poderia, em última análise, afetar o futuro da democracia no Brasil, uma vez que a confiança nas instituições é um pilar fundamental para sua manutenção. Além disso, essa situação pode abrir precedentes para uma série de investigações que poderiam envolver não apenas Bolsonaro, mas também membros de seu governo. O clima de incerteza e a possibilidade de novas revelações podem criar um efeito cascata, levando a uma série de consequências políticas que podem alterar o cenário eleitoral e a dinâmica de poder no Brasil. A população, que já se mostrou dividida em relação ao legado de Bolsonaro, pode ter suas opiniões ainda mais polarizadas à medida que novos detalhes emergem. A revelação de um plano de fuga por parte de Jair Bolsonaro é um capítulo intrigante e controverso na história recente do Brasil. Essa informação não apenas provoca uma reflexão sobre a natureza do poder e da responsabilidade, mas também nos confronta com os desafios que a democracia brasileira enfrenta atualmente. O legado de Bolsonaro será, sem dúvida, objeto de debate por muitos anos, e essa nova revelação adiciona mais uma camada de complexidade à sua figura pública. À medida que o Brasil continua a se reerguer de uma era marcada por polarizações e crises, é crucial que a população mantenha um olhar crítico sobre seus líderes e as estruturas que sustentam a democracia. O futuro do país depende não apenas da responsabilização dos que ocupam cargos de poder, mas também da capacidade da sociedade de dialogar e encontrar caminhos que promovam a união e a justiça. As revelações sobre o plano de fuga de Bolsonaro podem ser uma oportunidade para refletir sobre o que realmente significa ser um líder no Brasil e quais são as responsabilidades que vêm com esse papel. A questão sobre a existência de evidências adicionais que sustentam o suposto plano de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro é delicada e complexa. Desde que o documento inicial foi revelado, diversas fontes de informação e análises têm surgido, tentando esclarecer a veracidade e o contexto das intenções de Bolsonaro. Neste artigo exploraremos as evidências disponíveis, as reações a essas informações e o impacto que essa situação pode ter sobre o cenário político brasileiro. Após a divulgação do documento que sugere um plano de fuga de Jair Bolsonaro,
várias instituições e órgãos de investigação começaram a analisar as informações em busca de mais evidências. A Polícia Federal, por exemplo, está em alerta e monitorando qualquer movimentação que possa ser relacionada a esse plano. Além disso, a imprensa tem feito um trabalho investigativo profundo, buscando testemunhos, documentos e quaisquer indícios que possam confirmar ou desmentir a intenção de fuga do ex-presidente. Entre as evidências que surgiram, destacam-se relatos de pessoas próximas a Bolsonaro, que mencionaram conversas sobre a possibilidade de deixar o país, caso a situação política se tornasse insustentável. Essas declarações, embora não constitutivas de provas concretas, ajudam a construir um contexto em que a ideia de fuga não parece tão distante. A análise de viagens anteriores de Bolsonaro, bem como suas interações com líderes estrangeiros, também tem sido parte do foco investigativo, uma vez que esses fatores podem indicar uma preparação prévia para uma eventual saída. As redes sociais desempenham um papel fundamental na disseminação de informações e na formação da opinião pública sobre questões políticas. Desde a revelação do plano de fuga, as discussões nas plataformas digitais aumentaram consideravelmente, com usuários expressando uma ampla gama de opiniões. Enquanto alguns defendem que as alegações são infundadas e parte de uma campanha para desacreditar o ex-presidente, outros acreditam que há motivos suficientes para investigar a fundo essa situação. Esse fenômeno de polarização nas redes sociais reflete a divisão já existente na sociedade brasileira em relação a Bolsonaro. Para muitos de seus apoiadores, a ideia de um plano de fuga pode ser vista como uma manobra de perseguição política, enquanto para os críticos, representa uma evidência da fragilidade do ex-presidente diante de suas ações e decisões controversas. Essa dinâmica não apenas alimenta as narrativas em torno de Bolsonaro, mas também influencia a forma como o público percebe a política em geral, gerando uma atmosfera de desconfiança e incerteza. Diante dessas revelações e da crescente pressão pública, o clamor por transparência e responsabilização é mais forte do que nunca. Organizações da sociedade civil e grupos de cidadãos estão exigindo que as autoridades investiguem a fundo as alegações relacionadas ao plano de fuga, com o intuito de garantir que a justiça seja feita e que o ex-presidente, assim como qualquer outro político, seja responsabilizado por suas ações. Nesse contexto, o papel da mídia se torna ainda mais crucial, pois ela atua como um agente de fiscalização, investigando e trazendo à luz informações que poderiam permanecer ocultas. A importância de uma imprensa livre e independente não pode ser subestimada, especialmente em um momento em que a confiança nas instituições democráticas é ressaltada. O futuro político de Bolsonaro e o impacto de suas ações nas próximas eleições estão diretamente ligados à capacidade do público de acessar informações verídicas e completas sobre as circunstâncias que o cercam. O caso do suposto plano de fuga de Jair Bolsonaro continua a evoluir, com novas informações e análises surgindo a cada dia, embora ainda não existam provas concretas que confirmem a intenção do ex-presidente de deixar o Brasil. As evidências emergentes e as investigações em curso indicam que essa situação é digna de atenção. O impacto que essa revelação pode ter sobre o futuro político de Bolsonaro e sobre a confiança do público nas instituições democráticas é significativo. À medida que a sociedade brasileira se depara com essas questões, é fundamental que a população mantenha um olhar crítico e exigente em relação aos seus líderes. A busca por verdade e justiça deve ser um compromisso coletivo, e o desenrolar deste caso serve como um lembrete do poder que a informação e a transparência têm em moldar o futuro político do Brasil. A narrativa em torno de Bolsonaro é apenas uma parte de um cenário mais amplo, onde as ações de cada líder têm repercussões que vão muito além de suas intenções pessoais. Há alguma previsão de quando as investigações serão concluídas? A expectativa em torno da conclusão das investigações relacionadas ao suposto plano de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro tem gerado grande ansiedade, tanto na esfera política quanto na sociedade civil. A transparência e a eficiência dos processos investigativos são fundamentais para a manutenção da confiança pública nas instituições. Neste artigo vamos discutir o estado atual das investigações, os fatores que podem influenciar seu andamento e as implicações de um eventual resultado. As investigações sobre o plano de fuga de Bolsonaro estão sob a supervisão da Polícia Federal e de outros órgãos competentes.
No entanto, é importante ressaltar que, até o momento, não há um prazo específico estabelecido para a conclusão desse processo. As investigações em casos complexos, especialmente aqueles que envolvem figuras públicas de alto escalão, podem se estender por meses ou até anos, dependendo da quantidade de informações a serem analisadas e da necessidade de coletar testemunhos e evidências adicionais. Recentemente, surgiram relatos de que a Polícia Federal está conduzindo uma série de diligências e entrevistas com pessoas próximas a Bolsonaro, além de examinar suas comunicações e movimentações financeiras. Essas etapas são cruciais para entender o contexto e a veracidade das alegações, mas também podem levar tempo. A complexidade das questões envolvidas, incluindo a análise de documentos e a busca por clareza em um ambiente político polarizado, adiciona camadas de dificuldade ao processo investigativo. Vários fatores podem influenciar o tempo necessário para a conclusão das investigações. A primeira delas é a cooperação das testemunhas e a disponibilidade de documentos relevantes. Se as partes envolvidas forem reticentes em fornecer informações ou se houver resistência em colaborar, isso pode atrasar consideravelmente o processo. Além disso, a necessidade de seguir protocolos legais rigorosos e garantir que todas as etapas sejam cumpridas de acordo com a legislação também pode resultar em um prolongamento das investigações. Outro fator relevante é a pressão pública e política em torno do caso. O ambiente atual, marcado por um intenso debate sobre accountability e responsabilidade política, pode levar as autoridades a agir com maior cautela, o que, por sua vez, pode afetar o ritmo das investigações. A busca por transparência e a necessidade de garantir que o processo seja visto como justo e imparcial são essenciais para a legitimidade dos resultados, mas podem resultar em prazos mais longos. A conclusão das investigações terá implicações significativas para o ex-presidente Jair Bolsonaro, bem como para a política brasileira como um todo. Se as investigações confirmarem a existência de um plano de fuga e houver evidências que sugiram irregularidades, isso poderá resultar em consequências legais para Bolsonaro, incluindo a possibilidade de processos judiciais. Essa situação poderia afetar não apenas a imagem do ex-presidente, mas também sua base de apoio e sua influência política futura. Por outro lado, se as investigações não encontrarem evidências concretas que sustentem as alegações, isso poderá fortalecer a narrativa de que Bolsonaro é alvo de uma perseguição política. Tal desfecho poderia, de certa forma, revitalizar sua imagem entre os apoiadores e impactar o cenário eleitoral, especialmente em um momento em que o Brasil se prepara para novas disputas políticas. Atualmente, a previsão de quando as investigações sobre o suposto plano de fuga de Jair Bolsonaro serão concluídas permanece indefinida. A complexidade do caso, os fatores que influenciam o andamento das investigações e a necessidade de garantir um processo justo e transparente tornam difícil apontar uma data específica. Contudo, é inegável que a sociedade está atenta e demanda respostas. À medida que essa situação se desenrola, é crucial que a população mantenha um compromisso com a verdade e a justiça, independentemente do resultado. O futuro político de Bolsonaro e a confiança nas instituições democráticas do Brasil dependem da integridade do processo investigativo e da capacidade da sociedade de exigir responsabilidade de seus líderes. As próximas semanas e meses serão decisivos para moldar o cenário político brasileiro e determinar o legado do ex-presidente em um momento já tão conturbado. A revelação de um suposto plano de fuga de Jair Bolsonaro trouxe à tona uma série de questões, não apenas sobre sua conduta, mas também sobre o envolvimento de outras figuras políticas e pessoas próximas a ele. As investigações em curso estão se expandindo para incluir possíveis conluios ou cumplicidades que podem ter contribuído para essa estratégia. Neste artigo, exploraremos a possibilidade de que outros indivíduos possam estar implicados, analisando o contexto e as evidências que têm surgido. Um dos primeiros aspectos a serem considerados são as pessoas que formam o círculo íntimo de Jair Bolsonaro, incluindo assessores, familiares e aliados políticos. A dinâmica entre esses indivíduos pode fornecer pistas sobre a natureza do plano de fuga. Há relatos de que alguns assessores próximos de Bolsonaro discutiram abertamente a ideia de deixar o país em conversas privadas, o que levanta a hipótese de que essas discussões poderiam ter sido mais do que meras especulações. Além disso, a análise das comunicações de Bolsonaro e seu círculo
próximo está sendo realizada como parte das investigações. Mensagens de texto, e-mails e telefonemas podem conter informações valiosas que ajudem a delinear a extensão do conhecimento e da participação de outros indivíduos nesse plano. A possibilidade de que assessores tenham ajudado a arquitetar ou facilitar um plano de fuga não pode ser descartada, especialmente em um contexto onde a lealdade e a proteção mútua são frequentemente priorizadas. Outra camada de complexidade é a relação de Bolsonaro com outros políticos que foram seus aliados durante a presidência. O ambiente político brasileiro é notoriamente interconectado e as alianças podem ter implicações significativas. Alguns políticos que estiveram próximos a Bolsonaro podem ter também se beneficiado de sua governança ou, ao contrário, podem estar preocupados com as consequências legais que podem surgir caso o ex-presidente enfrente problemas judiciais. A investigação pode, portanto, se expandir para incluir essas figuras, especialmente se houver indícios de que alguém pode ter agido como intermediário ou facilitador no planejamento de uma saída do país. O papel de aliados na política é frequentemente complicado, e a possibilidade de que esses indivíduos tenham agido por interesse próprio ou para proteger sua própria imagem é uma questão que deve ser cuidadosamente examinada. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. À medida que as investigações se desenrolam, a necessidade de transparência se torna ainda mais crucial. O público está cada vez mais exigente em relação a informações claras e precisas sobre quem pode estar envolvido além de Bolsonaro. A falta de clareza pode alimentar teorias da conspiração e desconfiança nas instituições, o que pode resultar em um clima de incerteza e desconfiança generalizada. A mídia, por sua vez, desempenha um papel fundamental em manter a sociedade informada sobre os avanços das investigações e na análise das evidências que surgem. Reportagens investigativas e análises críticas são essenciais para ajudar o público a entender a complexidade da situação e a importância de um processo justo. A responsabilidade de informar com precisão e objetividade é um pilar fundamental em momentos como este. Embora o foco inicial das investigações tenha sido em Jair Bolsonaro, a possibilidade de que existam outros suspeitos ou cúmplices não pode ser ignorada. O círculo próximo do ex-presidente e seus aliados políticos representam áreas que merecem atenção e análise cuidadosa. À medida que novas evidências surgem e as investigações avançam, o cenário pode se tornar mais complexo, trazendo à tona questões que vão além da figura de Bolsonaro. A sociedade brasileira está atenta a cada passo desse processo e a busca por verdade e justiça é mais importante do que nunca. A transparência e a responsabilidade nas investigações são fundamentais para garantir que todos os envolvidos sejam devidamente responsabilizados, independentemente de seu status político. O desfecho dessa situação terá implicações duradouras não apenas para Jair Bolsonaro, mas para o futuro da política brasileira e a confiança nas instituições democráticas.